Bom dia, queridos, bom dia, meus amados, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e gratidão ao Senhor por mais essa manhã. Podemos estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma importantíssima palavra, mais uma importantíssima revelação do Senhor para os nossos corações, né, queridos? Hoje o autor está falando aqui sobre encontrar um propósito, um chamado verdadeiro para a vida, né? A gente entender que nós não estamos na terra por acaso, não somos só mais um, mas que todos temos um chamado, um propósito, e a gente só tem uma vida plena e feliz quando a gente realmente se encontra dentro do propósito que Deus tem para nós. E é verdade, me identifiquei muito com o autor aqui nesse devocional de hoje. E ele está falando que ele começou a estudar economia porque ele queria trabalhar em banco, e ele foi estudando, já estava no 7º semestre, mas cada vez que ele estudava parecia que ele estava mais longe do que realmente ele queria, ele não estava feliz com aquilo, então ele resolveu sair, trancar a matrícula no 7º semestre de faculdade e foi fazer teologia. E ele falou que quando ele começou a teologia, aí sim ele se encontrou. Ele realmente viu para que, né, ele tinha nascido, qual era o chamado dele na terra. E eu também, né, quando eu li aqui o devocional, estava me lembrando que eu comecei a minha faculdade de pedagogia, né, meus filhos tinham idade entre 8 e 10 anos na época. E eu lembro que acordava às 5 da manhã, saía de casa umas 6 e deixava eles em casa sozinho, ia trabalhar, ia para a faculdade, chegava em casa 1 da manhã e naquela, né, sequência de rotina, muito trabalho, e em faculdade, e trabalho de faculdade, e criança, e casa. E eu, cada vez que eu fazia aquela faculdade, mais eu me sentia assim, que não estava certo eu deixar meus filhos sozinhos, né? Ali um lugar que a gente morava não era um lugar muito bom para se criar filhos. Infelizmente, até os amiguinhos dele da época hoje, né? Muitos foram presos, alguns foram assassinados, alguns são viciados, outros têm muitos filhos, precisam trabalhar para pagar a pensão. E queridos, olha, eu saí da faculdade e eu peguei 2 maquininhas emprestadas, uma da minha mãe, da vizinha da minha mãe, já contei um pouquinho o testemunho do ateliê aqui, e abri o ateliê pela fé, né, com a motivação de que eu estaria cuidando dos meus filhos. Eu falei, nem que eu faça uma barra, 2, troque um zíper, mas meus filhos vão estar comigo, né, e isso não tem preço. Então, nessa motivação que o Senhor me direcionou a amar minha casa, minha família, cuidar dos meus filhos, eu saí da faculdade e fui costurar. Né? Uma coisa que eu achei que eu não queria fazer mais, porque eu achava que não tinha valor a profissão e que eu tinha que ser uma professora, né? Uma pedagoga, não desfazendo, lógico, um trabalho maravilhoso de pedagoga, mas o Senhor tinha um outro chamado para minha vida, um outro propósito. E eu saí da faculdade, saí do trabalho, enfim, abri ali o ateliê pela fé. As crianças, os meninos foram crescendo junto comigo ali, me ajudando, né? Estavam sob meus olhos, os olhos do meu esposo que trabalhava ao lado. Foi a melhor coisa que fizemos, né? Hoje, graças a Deus, sou um homem de bem, meninos responsáveis, trabalhadores, e não só essa recompensa o Senhor me deu, mas como um amor tão grande pela minha profissão, pelo dom que Deus me deu de costurar, né? Hoje, meu sonho é estar ensinando pessoas carentes a ter uma profissão, né? Se especializar em consertos de roupa. Então, o Senhor me chamou para esse propósito, né? Até porque quando o Senhor estava falando muitas coisas lá no monte, né? Uma das coisas era o projeto Semente do Bem, que nasceu através das revelações também no monte. Na verdade, o Senhor plantou essa semente no coração da minha mãe e frutificou no nosso, né? Está florescendo para produzir frutos muito em breve, em nome de Jesus. Então, queridos, é tão maravilhoso quando a gente se encontra dentro do chamado, né? Eu também, quando era criança, tinha ali lembrei-me que eu tinha 6, 7 anos, e eu falava para minha mãe, queria ser médica pediatra.
por que, filha, você queria cuidar das crianças? Eu queria, mãe, cuidar das criancinhas quando elas estivessem doentes, eu queria orar por elas, para Deus curar. E eu já, quando adulta, né, agora depois de um tempo, foi que eu me vi dentro desse chamado mesmo de intercessão, né, porque também quando eu abri o ateliê, as clientes iam levar o serviço, aí no balcão desabafavam, choravam, e ali eu pegava elas, punha dentro do provador, ia orar por elas. E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, minha mãe tinha falado que Deus tinha me levantado como coluna de intercessão, minha irmã de louvor, a minha outra irmã coluna de fogo, enfim. Deus tinha dado ali uma missão para cada uma. Eu não me via dentro desse chamado de intercessão, não sei porquê, mas hoje sim eu tenho uma certeza também do meu chamado de intercessão. Pouco o Senhor estava mostrando que levaria minha mãe, e ela pediu para ir no monte comigo, e eu falei, mãe, senhora que vai abrir a palavra, tá bom? Aí a minha mãe que abriu a Bíblia, e quando ela abriu, estava escrito intercessão bem grande, assim, o título era intercessão, e no livro de Romanos. Então, queridos, eu realmente me encontrei dentro desse chamado de intercessão, do chamado, né, de costura, né, para poder abençoar vidas. Então, o Senhor nos coloca dentro do propósito, do chamado dele, conforme a gente vai buscando a Ele, Ele vai nos direcionando, Ele muda a nossa rota, né? O Senhor fala na palavra de João 14, Jesus Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, quando nós estamos firmados nele, na palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o Salmo 119, 105. Né? Então, quando nós estamos firmados na palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, firmados em Cristo, que é caminho, verdade e vida, não tem como nós estarmos fora da rota, nós nos perdemos no propósito, queridos. O Senhor sempre vai nos direcionar e nos levar para dentro do propósito que Ele tem para nós. E a nossa leitura de hoje é aqui em Salmos 25, 4, 5, que fala assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo o tempo. Você vê que salmo maravilhoso, né? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti todo o tempo todo. Louvado seja Deus. Então, queridos, que nós possamos, né, estar sempre, ler esse salmo, né? Salmo 25, 4, 5, e realmente pedir para que o Senhor mostre o caminho de todo o nosso coração, disposto a refazer a rota, né? Tipo, o autor saiu da faculdade, eu também na época não estou incentivando a ninguém fazer de jeito nenhum, mas, queridos, se encontre dentro do propósito que Deus tem para você, tá bom? E a leitura diz assim, ó: você já se questionou sobre o porquê de suas ações? Parece uma pergunta simples, porém é crucial. Existe um propósito por trás do que você faz? Uma motivação genuína? Cada vez que você levanta, luta, estuda, trabalha, tudo isso por algum objetivo. Qual é a sua verdadeira força motriz? O que te move, né? Qual a sua força motriz para fazer todas essas coisas? Você precisa ser impulsionado por algo, ter um motivo claro para enfrentar cada dia. Caso contrário, apenas sobreviverá. Ou pior, deixará ser arrastado pela vida na juventude. Aí começa aqui esses anúncios, misericórdia. Então o autor está dizendo aqui, ó, que na juventude, né, ele fez isso. Aí continua aqui, tá? Na juventude, repleto de sonho, entrei na faculdade, é aquilo que eu estava falando para vocês da faculdade de economia, né? E aí ele fala assim: desde o início dessa nova jornada, tudo foi diferente. Isso quando ele resolveu fazer a teologia, né? Aqui. No 7º semestre, prestes a concluir o concurso, tranquei a matrícula e decidi estudar teologia, movido pelo chamado de Deus.
e tudo fez sentido. Desde o início dessa nova jornada, tudo foi diferente, pois meus passos estavam alinhados com a vontade daquele que me chamou. E é tão maravilhoso quando nossos passos estão alinhados com aquele que nos chamou, né? O texto bíblico de hoje ressalta que Deus nos guia por seus caminhos e nos ensina a viver de forma correta. É Ele quem nos conduz com retidão e nos mostra o melhor caminho a seguir. Viva plenamente, buscando a cada dia a vontade de Deus na sua vida, pois só Ele tem o poder de revelar o propósito para o qual você nasceu e alinhar seu coração a Ele. Quando assim agimos, encontramos uma vida repleta de significado, direção e valor, pois ninguém melhor do que Deus para nos levar a viver uma vida satisfeita. Hoje posso afirmar, eu nasci para aquilo que eu me tornei, ou seja, descobrir o meu propósito, ajudar pessoas e restaurar sua identidade de filho por meio do encontro verdadeiro com Deus Pai, com o Senhor. Cada dia é vivido com alegria e intensidade. A nossa frase do dia de hoje fala assim: em Deus Pai nossa filiação é restaurada e descobrimos o propósito para o qual nascemos. E a nossa palavra-chave de hoje é rota. E aqui, queridos, em Provérbios 4:11 fala: eu te ensinei o caminho da sabedoria e te conduzi pelas veredas direitas. Então, queridos, o Senhor nos conduz, o Senhor nos ensina com sabedoria o caminho que a gente deve seguir. Amém? Vamos orar, que o tempo já avançou. Desculpa falar tão corrido, mas são muitas coisas para falar e às vezes eu nem falo tudo que eu quero falar. Mas vamos orar em nome de Jesus, queridos. Vamos orar. Senhor Deus amado, viemos, Senhor, aqui nesta manhã, buscando, Senhor Jesus, a rota que o Senhor preparou para a nossa vida. Senhor Jesus, sabemos, Deus, que o Senhor é a luz para os nossos passos, o Senhor é a verdade, Senhor Jesus, o Senhor é o caminho, Deus querido. Senhor Jesus, nós queremos ter, Senhor, a nossa identidade restaurada em Ti, para descobrirmos, Senhor Deus, o propósito para o qual nascemos. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti, cuidado, Senhor Jesus. Querida Deus, que possamos seguir somente, Jesus, o caminho que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus querido, não nos deixe fracassar na caminhada, fazendo, Senhor Jesus, o que a gente quer, Senhor, da nossa vontade, mas que nós possamos, Pai, estar dentro da Tua vontade, que nós possamos, Senhor Jesus, mesmo que a gente não veja sentido no momento, quando o Senhor nos falar o caminho que devemos seguir, mas que nós possamos ser obedientes, Pai. Ajuda-nos a confiar em Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver a Tua verdade, abraçando, Senhor, a identidade que o Senhor tem para nós, Senhor. Identidade de filho, de filha. Que o Teu amor, Senhor, nos fortaleça. Tua sabedoria nos direcione e a Tua paz, Senhor, inunde os nossos corações, para que tenhamos, Senhor Jesus, plenitude. Senhor Jesus, nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor Jesus tem um plano perfeito para cada um de nós. Então, que possamos, Senhor, estar atentos, Senhor Jesus, atentos aos Seus sinais, que possamos ser, Jesus, obedientes, que busquemos cada dia mais a Tua presença, a Tua face, tendo a certeza que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a vida, é a verdade, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, direcionando-nos a cada, Senhor Jesus, dia de nossas vidas. Pai querido, eu entrego a vida de cada amado, cada, Senhor Jesus, amado que acompanha os devocionais todas as manhãs, Senhor, todas as tardes, as noites. Ser com eles, Senhor, orienta. Não deixe, Senhor Jesus, que fiquem perdidos. Não deixe, Senhor Jesus, que fiquem, Senhor, em rotas diferentes que o Senhor tem para eles. Para que eles possam, Senhor Jesus, estar dentro do propósito que o Senhor tem para cada um deles. E possam viver uma vida plena, feliz, Senhor, satisfeita na Tua presença. Ajudando o próximo, Senhor Deus, sendo prósperos e abençoados também. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Louvado seja, Senhor, por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede esse privilégio de compartilharmos algo tão lindo e importante, Pai. Te louvo, te agradeço. Muito obrigada, papai. Um beijo, queridos. Amém, Senhor. Um beijo.
grande no coração de vocês. O tempo avançou demais. Mas que verdadeiramente do fundo do meu coração, meus queridos, vocês possam encontrar o verdadeiro propósito para suas vidas, né? O chamado que o Senhor tem, né? Qual que é a missão que você tem na terra, que eu tenho, que nós temos, que assim nós vamos ter uma vida plena e abençoada por Cristo. Amém, queridos? Um beijo grande no coração de vocês. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo grande. Fiquem com Deus na paz do Senhor Jesus.